E só existe gratidão se a gente entende que nada é nosso, tudo é de Deus. E se nada é nosso, tudo é de Deus, então quem vai nos dar provisão, quem vai nos sustentar, quem vai abençoar, é Deus. O texto dessa lição de hoje está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 do 1 ao 11, mas na verdade o contexto deste texto se encontra a partir do verso de número 32 do capítulo de número 4. Eu queria ler com os irmãos aqui. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ou filho do conforto, filho da exortação, no sentido de ânimo, daquele que traz o ânimo para todos que estão no seu entorno, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que a isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém. Irmãos, logo aqui na capa eu queria destacar aqui a imagem que está na lição de número 11, que inclusive faz referência aí, parabéns pastor Cristiano, parabéns pastor Aldeceu, hoje é dia do pastor. Dê parabéns para o seu pastor. E aqui, nessa imagem que nós temos da lição, aparece uma figura masculina aí de terno, segurando uma máscara, e uma mãe, um filho lá mais ao fundo,
ali aflitos, abraçados. A ideia aqui é a ideia da hipocrisia. Eu não sei se os irmãos, se foi falado nas classes, mas só para reforçar, se já foi falado. Se não foi falado, estou falando agora. Da onde é que vem, de onde é que surge essa ideia do hipócrita, né? Da hipocrisia, que está totalmente relacionado a essa questão da mentira. Lá, muito antigamente, lá no teatro grego, antes de Jesus Cristo, bem antes de Jesus, na época em que se representavam os teatros gregos, muitos, né, das histórias do teatro grego, da dramaturgia grega, se tornaram histórias muito bem conhecidas e algumas inclusive citadas pelo próprio apóstolo Paulo, né, nos seus escritos, nas suas epístolas, inspirado pelo Espírito Santo. Mas na época lá do teatro grego, nós não tínhamos ali, naquele momento, a sociedade grega não tinha muitos atores preparados para representar os papéis no teatro. Muitas vezes você tinha uns 2 atores, uns 3 atores no máximo, para representar vários papéis que se decorriam ao longo daquela história que era representada no teatro. E para que esses papéis, né, não aparecesse a mesma pessoa a todo momento, né, representando pessoas diferentes, faziam-se máscaras diferentes, diferenciadas, e cada máscara representando um personagem da história. Então a pessoa o ator entrava no palco, no teatro grego, com uma determinada máscara. Aquela máscara ali, ele estava feliz. Então era representando um personagem alegre. Aí terminava o papel ali daquela apresentação, aquele ator saía do palco, e nos bastidores trocava só a máscara, trocava a roupa, né? E a máscara. Aí entrava, já é agora um palhaço que entrou. Então, às vezes aparecia com a máscara de um guerreiro. Não, agora é um guerreiro, mas era o mesmo palhaço que tinha aparecido anteriormente, é o mesmo ator. Só tinha mudado a máscara. Essa máscara, né, e esse ator, o nome que se dava a esse tipo de personagem era o hipócrita. Ou seja, o hipócrita é esse personagem que é a mesma pessoa, mas só vai mudando as máscaras e mudando os papéis. Quando Jesus, e aí onde é que essa palavra hipócrita, ela entra nas Escrituras? A palavra hipócrita entra nas Escrituras quando Jesus denominava os fariseus de hipócritas. Né? E a melhor representação disso é quando Jesus os chama de sepulcros caiados. Por quê? Por fora estavam brancos e limpos, mas por dentro do sepulcro só há podridão. O que eram os fariseus? Jesus os denominando assim. Eram pessoas que eram muito bem vistas na sociedade. Eram grandes líderes, grandes mestres, grandes sábios, muito entendidos das Escrituras. No entanto, a acusação de Jesus, e certa vez Jesus disse inclusive, que não havia problema em relação ao ensino deles, mas que o grande problema deles era que o ensino não tinha nada a ver com a prática deles, e por isso que o fardo de Jesus era muito mais leve, porque o ensino de Jesus mostrava que o que importava não era a letra que eles pregavam, mas sim o espírito da lei. E aí esses fariseus, eles, com toda a sua pompa, na sua vida pessoal, eles eram falhos, eles eram pecadores, muitas vezes estavam envolvidos com negócios corruptos, escusos, mas diante do público, eles pareciam homens muito santos. E por isso Jesus os chamava de hipócritas. Jesus está utilizando o mesmo termo que era utilizado no teatro grego, representando aqueles personagens. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que aqueles fariseus eram verdadeiros personagens. Estavam atuando. Eram, na verdade, atores. Não havia sinceridade naquilo dali. Quando agora nós vamos para a história de Atos dos Apóstolos, que foi o que foi estudado aqui hoje, a lição fala exatamente sobre essa questão em relação à história de Ananias e Safira. A história toda começa, o contexto da história começa logo após a primeira pregação de Pedro, em que 3.000 almas
se convertem. 3.000 almas aceitam a Jesus Cristo. Logo após isso, Pedro sofre logo aí a primeira perseguição, mas a igreja é unida, a igreja é junta, a igreja cheia do poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e aí isso tem a ver inclusive com a lição que foi agora ministrada também ali nos jovens, sobre gratidão. A igreja cheia do Espírito Santo não via-se mais de forma orgulhosa como tendo conquistado coisas. Mas a igreja começava a perceber então que tudo que eles tinham era de Deus. Tudo que eles tinham pertencia a Deus. Então a igreja, numa forma de gratidão, começou a pegar aquilo que eles tinham a mais. Não era a casa deles, não, tá, irmãos? Não era a minha casa que eu estou vendendo, entregando para todo mundo, vou morar na rua. Não era isso. Mas se tinha uma outra casa, se tinha uma propriedade, se tinham animais, se tinha alguma coisa a mais, essas pessoas começaram a vender aquilo que eles tinham, trazer aquilo que haviam, o lucro total do que havia sido conquistado com aquela venda, aos pés dos apóstolos, e Pedro aqui como líder, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administrando essa finança que entrava na igreja, distribuía para os outros que nada tinham. Nós temos que pensar numa Judéia, no primeiro século, em que todos os historiadores são concordes, quem estuda esse período, em dizer que a Judéia passava por grande período de carestia, ou seja, passava por muita fome. Tinha muita gente pobre, tinha muito mendigo, tinha muita gente passando necessidade na Judéia nessa época. Então, esse dinheiro entrava na igreja e os apóstolos redistribuíam para aqueles que iam se convertendo. 3.000 pessoas tinham entrado na igreja. Quantos desses aí não eram necessitados? E aí os apóstolos começaram a distribuir para que ninguém passasse fome dentro da igreja, para que ninguém passasse necessidade dentro da igreja. Isso tudo era feito de forma grata, porque eram pessoas cheias do Espírito Santo, continuavam com as suas propriedades e voluntariamente entregavam aquilo que desejavam entregar, e tudo isso era recebido por Deus, e a igreja crescia e se alegrava, cheia do poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa que a gente, inclusive abrindo parênteses aqui, a primeira coisa que a gente chama a atenção é que isso aqui não tem nada a ver com controle estatal. Não tem Estado nenhum, não tem político nenhum tentando obrigar ninguém a vender nada. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com comunismo. Isso aqui não tem nada a ver com socialismo. Não tem nada a ver com isso. Não tem controle estatal, não tem político, não tem nenhum ditador querendo distribuir nada. Isso aqui é a ação do Espírito Santo com coração grato. Se eu tenho coração grato e eu tenho meu arroz e meu feijão, e eu vejo o meu irmão na minha igreja passando fome, se o meu coração é cristão e é um coração grato, eu não consigo comer o meu prato de comida sabendo que o meu irmão que senta do meu lado, no domingo à noite não tem nada para comer. Não, eu vou trazer aqui, se eu tenho condições de comprar 2 quilos de feijão, vou lá, trago 1 quilo de feijão para esse meu irmão, que não tem nada, e eu vou comer o meu feijãozinho também na minha casa. É esse o princípio, porque esse é o princípio cristão. Não tem nada a ver com comunismo, não tem absolutamente nada a ver com socialismo, e também não tem absolutamente nada a ver, embora a missão, né, a gente acabou de sair agora, né, o pessoal está voltando na estrada, a Deija, né, representada pelos nossos 40 irmãos, esteve lá no Vale de Jequitinhonha, atendendo os necessitados, mas lembrando também que a Bíblia diz que primeiro se cuida dos domésticos da fé, e aí depois isso se expande para o mundo, né? Se expande em missões para o mundo. Nossos irmãos foram lá, isso também é muito importante lembrar. Nossos irmãos foram lá não para entregar somente o alimento físico e material, eles foram lá para entregar o alimento espiritual em primeiro lugar. E em segundo lugar, como diz o Tiago na sua epístola, eles foram entregar o alimento espiritual, mas não poderiam despedir aqueles que passam fome só com um tapinha nas costas, né? Prega-se a palavra e entrega-se o pão também, um alimento carnal ali para eles poderem se alimentar. Esse é o princípio cristão desde sempre. E aí, fechando esse parênteses, o que vai acontecer? Nessa história aparece alguém chamado José Barnabé. José Barnabé foi alguém que fez, para ele ser destacado, e a história dele, depois você vai ver o desenrolar, por que se destaca a história dele em Atos dos Apóstolos, né? A atuação dele ali com Paulo, depois com Marcos. José Barnabé era um levita de Chipre, originário de Chipre. Chipre não ficava na Judéia, Chipre não ficava em Israel. Chipre era uma ilha grega, ficava no Mediterrâneo.
levita na Bíblia não poderia ter propriedade. Levita na Bíblia não podia ter propriedade. Está escrito lá em Levítico, sobre a lei lá dos levitas, dizendo que levita não podia, porque os levitas eles deveriam depender unicamente do Senhor. Porém, isso em Israel. Fora de Israel, a Bíblia não falava que não podia ter. E devido à dispersão, né, desde a época do exílio babilônico, então tinha judeu para tudo quanto era o lugar do mundo antigo, e tinha lá levitas vivendo em Chipre. Em Chipre, ele podia ter propriedade. A Bíblia não proibia ele ter propriedade em Chipre. Então lá ele tinha alguma propriedade, provavelmente era um homem de muitas posses, muito rico, lá em Chipre. Só que, nessa história, provavelmente, ele esteve em Jerusalém no dia lá do Pentecostes, para celebrar junto com tantos outros que iam àquela festa, e ali em Jerusalém, ele devia estar ali próximo daqueles que viram a manifestação do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, que está em Atos 2, convertendo-se então ao cristianismo naquele momento, e sendo mais um dentre tantos que com um coração grato queriam contribuir, vendeu as suas propriedades lá de Chipre. Ou seja, qual é a história aqui de Barnabé? Ele não quer voltar para Chipre. Ele tinha agora uma missão em Jerusalém. Ele entregou a sua vida para a causa do Senhor. Ele se desfaz de tudo que ele tinha em Chipre. E ele pega todo o dinheiro e entrega na igreja. Provavelmente foi muita coisa que ele entregou ali na igreja. E isso não era somente o dinheiro, era a vida dele, porque ele era chamado de filho da consolação. Ele era um homem que trazia conforto para quem estava do lado dele. Era um homem que trazia auxílio. Era um homem que animava quem estava do lado dele. Era um homem totalmente entregue à causa do Senhor, totalmente entregue ao Evangelho. E então esse homem, José Barnabé, ele vai lá e entrega tudo. E é exatamente nesse momento que nós temos a história de Ananias e Safira, que são dois atores, tentando fazer a sua atuação, a sua performance na igreja. Por quê? Porque eles viram que Barnabé passou a ser elogiado na igreja. Rapaz, Barnabé, olha só, José Barnabé, Barnabé, inclusive, eu o elogio. José, ele passou a ser chamado de Barnabé, filho da consolação. Opa, a gente quer também ter um título na igreja. A gente também quer ser reconhecido na igreja. E aí aquilo que deveria ser um coração voluntário, grato, passa a ser um coração orgulhoso, invejoso. E no sentido de querer atuar, o que eles fazem? Vendem a propriedade, que eles não eram obrigados, ninguém estava obrigando a vender nada. Eles vendem a propriedade, retém parte do valor, porque eles viram que, provavelmente, né, tem um pregador que fala isso, provavelmente era porque eles pensavam que a propriedade valia X, e quando viram que for para avaliação lá do corretor, a propriedade valia 2X, aí não vamos dar X e o outro X fica com a gente. Eles poderiam ter ficado com parte do valor, sem problema. Qual foi o grande problema? A performance, a atuação, a hipocrisia, a mentira, de tentar aparecer para a igreja que eles eram muito piedosos e estavam entregando todo o dinheiro para a igreja. Eles, nossa, que coração voluntário, entregaram tudo, entregaram nada. E diante de Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro recebe ali o discernimento na hora. E Pedro, Ananias, quem foi que colocou no teu coração a ideia de mentir contra o Espírito Santo? A propriedade era tua, ninguém estava te obrigando a vender nada. Ninguém te obrigou a entregar nada. Se você vendesse e quisesse só entregar parte, também sem problema nenhum, podia entregar só parte. Mas por que você mente dizendo que você entregou tudo? Dizendo que você tem um coração tão generoso e tão voluntário assim? Só para ser elogiado pelos homens? E aí Ananias morre. E aí a gente vem para a lição. Qual era o grande problema? O grande problema é quando essa atuação, essa performance, ela também é uma performance da família. Ou seja, havia um acordo entre ele e Safira. Os dois estavam acordados. E tem uma coisa que é um problema sério dentro do lar, porque se a mentira já é péssima e é terrível, e Ananias foi punido por causa disso, pior ainda é quando a mulher não percebe qual é o seu papel no lar. Porque o papel da mulher é de adjutora. A palavra que é usada para a mulher lá em Gênesis é uma palavra que Deus só usa para o Espírito Santo, que é Ézer. A adjutora é Ézer, em hebraico. E Ézer só é utilizado para o Espírito Santo. Ou seja, qual era a função da mulher? Qual é a função da mulher até hoje?
É que você está vendo que o marido está indo para o lugar errado. A mulher, ela tem que cumprir a sua função de adjutora e dizer, não vamos. Você não vai fazer, você quer fazer, então vai sozinho. Eu vou falar que você está mentindo. Porque nós somos família. O governo do lar cabia, nesse caso aí, a própria Safira. Lá em Provérbios 31, quem cuida das propriedades do lar é quem? É a mulher virtuosa. É só ler Provérbios 31. Na história lá de Nabal, quem é que tinha um controle realmente sobre o governo da casa? Abigail. Nabal disse, não vou dar. Abigail fala, prepara tudo, vamos levar tudo para Davi. Não interessa, Nabal é um doido. Esse meu marido é louco. Quem governa dentro desse lar sou eu. O homem é o líder, é o que vai adiante. Mas a mulher tem que estar ao lado. E não só ao lado para ficar concordando com coisa errada. Tem que estar ao lado para também estar alertando sobre a coisa errada. Não é para fazer, não vamos fazer, não vamos prosseguir nesse intento. Ah, mas ninguém vai elogiar ele. Não interessa. Não interessa, o importante é que a gente seja sincero diante de Deus. O acordo foi feito. Ananias, ele era um homem que não tinha o Espírito Santo. Ele era um homem que queria fingir, era o Nabal do Novo Testamento. Era um louco o que Nabal estava fazendo. E junto com ele, a Safira era a mulher que destruiu a sua própria casa com as suas próprias mãos, como dizem Provérbios. Assim como o caso lá de Nadab e Abiú, lá sobre o fogo estranho, em Êxodo, a mesma coisa acontece aqui. Em Números, a mesma coisa acontece aqui. A lição era pedagógica. Era o início da igreja. Se a igreja começasse na bagunça, como é que a gente estaria nos dias de hoje? A disciplina era rígida e necessária naquele momento, porque era o início de tudo. E a Bíblia diz que o temor foi posto no coração de todos que estavam no templo. Deus estava de forma a ensinar a todos que na igreja tem um Senhor que está vendo o que você faz, que contempla o seu dia a dia, que sabe se você é verdadeiro ou se você é um hipócrita nesse palco da vida. E o que Deus mais quer, hoje a gente falou ali nos jovens e eu concluo aqui, o que Deus mais quer não é o que as religiões pagãs fazem, que é manipulação de Deus. Ah, eu vou fazer isso, que aí Deus me dá aquilo. Deus não está nem aí para isso, porque Deus não precisa de nada que a gente possa dar. O que Deus quer é gratidão. E só existe gratidão se a gente entende que nada é nosso, tudo é de Deus. E se nada é nosso, tudo é de Deus, então quem vai nos dar provisão, quem vai nos sustentar, quem vai abençoar, é Deus. Então a gente tem coração grato, generoso, liberal, porque eu sei que quanto eu mais dou, mais Deus tem para dar. Porque nada é meu, tudo é de Deus. Amém?